Nossa terceira live da série Lives do Licença Felicidade, hoje com uma convidada também. Todo mundo é especial, né? Eu sempre falo isso, mas é porque é assim que eu sinto, tá bom? Então, nosso tema hoje, muito interessante. Nossa convidada Lília Vilarinhos, vou convidá-la agora, só um instante. Convidando a Lília, rapidinho. E a Lilian já vai, logo já vai entrar, porque ela já está por aqui. Oi, Pati, tudo bem? E a gente vai falar, olha a Lilian aparecendo aí, ó. Deixa eu também afastar um pouquinho minha câmera. Pronto. Lilian está mostrando primeiro nossa janela ali, ela está organizando, com certeza. E Só um minutinho aqui. a gente vai falar hoje, porque Lilian foi quem trouxe a flexibilidade como assunto e como prática para o Licença Felicidade. Então, a gente vai olhar para esse tema, flexibilidade e rigidez, para além daquilo que a gente imagina, porque a gente pensa, né, que tem a ver apenas com o nosso corpo, e é muito mais do que isso. Pronto, a Lilian já está aí, deixa eu me acomodar aqui também, e vamos lá. Bem-vinda! Olá. Tudo bem? Olá. Então, é, Albert já está por aqui também, o Kaique também está por aqui, até Mai já está miando ali querendo participar da live. Então, gente, como eu falei para vocês, tudo que a gente traz no Licença Felicidade, que é esse evento que a gente propõe as pessoas para estarem juntas e não é aquela coisa só de passar informação mentalmente, é, como a gente pode dizer aqui, né? Da explicação a respeito das coisas. A gente parte para a vivência. E a nossa parte corporal ficou bem por conta da Lília, ela que é terapeuta e também instrutora de yoga. Então, no amanhecer, a gente fazia práticas, no entardecer também. E para a gente se ver, né, Lília? Para a gente perceber como está o nosso corpo. O corpo fala. Então, quando você vai fazer uma prática, você está entendendo muito a seu respeito, né? A Albert está falando aqui. Boa tarde, meninas lindas, que eu amo e sou grata. Nós também, tá? Porque as coisas só existem porque nós permitimos, nós damos permissão. Então, a Lília está aqui hoje para falar isso e para a gente estender o que a gente vivenciou lá para você que está em casa. Por quê? Porque a gente pensa assim, tanta coisa que a gente piora na nossa vida, ou deixa de melhorar, ou deixa de ter saúde por não prestar atenção em coisas muito simples, né? Então, é isso que acontece. Então, vamos lá, Lília, você pode se apresentar e começar a falar um pouco para que chegue até as pessoas, porque rigidez, você vai saber ao longo da live, não é nada bom, tá? Então, gente, boa tarde. Vocês estão me escutando direitinho? Tá Sim, dando para me sim, ouvir bem, né? certinho. Ah, joia, joia. Então, muito obrigada pelo convite de estar participando aqui, a gente falando sobre essas vivências que nós tivemos nessa viagem, que foi maravilhosa, né? E eu fiquei com essa parte corporal, trouxe um pouco da yoga, mas movimento, respiração, reflexão, meditação, né? Essa viagem, que é uma viagem de turismo terapêutico, mas que, na verdade, ela serve para a gente colocar em contato conosco, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma integração ali com pessoas, dividindo tempo, histórias, reflexões, a gente também em conexão com a natureza. E a yoga, ela é isso, né? A yoga é colocar essa percepção, a gente se perceber. Então, para me perceber e perceber o outro, né? Então, essa oportunidade da gente vivenciar momentos de conexão, né? De autorreflexão, de ativar esse olhar interno. Então, a gente fez muito isso, não só que a yoga está presente em tudo, na verdade.
né? Uma Sim. aula de yoga, ela dá a oportunidade da gente ter vários processos ali. Mas a yoga é tudo isso, né? Essa conexão do ser, essa percepção da integração do ser, né? Eu no todo, né? Eu dentro, para eu me perceber fora, Lili, né? E você esse continua contato falando, eu só vou abrir a porta para a Mali, tá? da Só um instante, pode ódio, continuar falando. ela está querendo participar da É, live. Então, essa percepção, né, que a gente, desse ser integral, desse ser eu no meu universo interno, né, e eu no universo externo. E a viagem, ela nos proporciona muito isso. Eu falo que o que a gente vivencia é yoga o tempo inteiro, né, porque a yoga é a união. E essa última viagem particularmente, que é saída para Florianópolis, nós tivemos a oportunidade de vivenciar 3 momentos, né, em que a gente experienciou, foram vivências um pouco diferentes, porque foram ambientes um pouco diferentes, né? Então a gente teve a experiência de conectar com situações diferentes, com aquele grupo de pessoas vivendo momentos diferentes. Então isso eleva muito o nosso nível de autopercepção, de me perceber nos ambientes. Então, me perceber eu comigo mesma e me perceber no outro, né? Que é aquela frasezinha que eu gosto muito, né? Eu vejo você. sim. Então, eu só vejo o outro a partir de mim. Então, na verdade, isso é yoga, né? Porque a yoga, a proposta de uma yoga é muito mais do que só movimentar o corpo. Até, inclusive, desmistificar esse entendimento do que seja yoga, porque hoje a gente tem as redes sociais que trazem muita coisa bonita em torno do yoga, corpos maravilhosos, performances maravilhosas, né? Isso é bonito? Claro que é, mas a verdadeira essência da yoga é essa integração, né? É essa percepção de quem sou eu, de como eu me sinto diante das situações que eu vivencio, como eu reajo a essas situações, e nada melhor do que a gente estar num grupo de pessoas vivendo situações, muitas vezes, a maioria delas inesperadas, né? Em que eu vou ter que reagir ali de alguma forma, mas tentar reagir da melhor forma possível, porque eu não sou sozinha. Eu tenho uma outra pessoa que está muito próxima, né, de mim numa situação como essa. Então eu sempre falo, né, que vivenciar esses momentos é de uma riqueza muito grande. Uhum. E os comentários até que a gente tem, né, do pós viagem é que nós ficamos o quê? 5 dias, eu acho, né? Sim. Acho que foram 5 dias ao todo. Mas parece que a gente viveu um mês inteiro, né? Porque mais do que um mês, né? Porque o que a gente tem muito pano para manga, tem muita coisa ali para a gente conversar e para a gente falar sobre tudo o que foi vivenciado. E o Então, que eu falar acho mais, te cortando aí rapidinho, o que eu acho mais interessante é porque, assim, a gente tem todos esses chamados o tempo inteiro, principalmente no online hoje, né, que as pessoas têm muita dificuldade com o tempo, né, com conseguir conciliar as coisas. Então, quando você faz essa pausa essencial, que você aceita o convite e vai para uma viagem dessa, é tudo junto, é o que você falou, né? Parece que acontece muitas coisas em poucos dias, porque você está na natureza. Então, tem o chamado do escutar, do observar, do perceber, do experimentar, do estar você com você mesmo, de estar você com o outro, de ser desafiado, porque às vezes você caiu ali num apartamento, num quarto com uma pessoa que você não conhece, que é diferente de você, que tem hábitos diferentes. Então, a gente traz tanta coisa que reverbera no pós-viagem e não há respeito, às vezes, de um incômodo que você teve lá. É simplesmente para você olhar para você e se perguntar, né? É isso aqui tem a ver com minha rigidez? Eu estou sendo flexível cognitivamente, energeticamente, fisicamente, emocionalmente? Então, esse é um presente maravilhoso, porque na maioria das vezes nós não nos damos conta daquilo que somos. A gente tem muita informação, né? Eu falo que a gente fica obeso intelectualmente com tanto curso, com tanta informação,
mas morrendo de inanição por não sabermos quem somos. Então, quando você vem para isso, e o yoga, que é essa coisa maravilhosa, é uma filosofia. Você não faz aquilo só enquanto está no movimento. O yoga ou você traz para a sua vida ou você não traz. É um estilo de vida, né? Que você começa a aprender a ter pausas, a ter tempo, a ter aceitação. É um chamado para a união, no primeiro momento com você mesmo e depois com o todo. Então é uma coisa muito bonita. E a Lília foi a porta-voz disso tudo. A gente acordava, agora os dias amanhecem um pouco mais tarde, porque a gente tem dias mais curtos e noites mais longas, a gente sabe disso, né? Então, a gente acordava de manhãzinha só de ver o nascer do sol. Teve uma pessoa mesmo que falou assim: gente, foi incrível, porque quando ela falou, olhe para o sol apareceu, né? Então, assim, e você tá ali e vê aquele milagre todo acontecendo, sabe? Então, o bonito disso tudo é exatamente essa permissão de poder viver, de se achar merecedora, sabe? De sair das quatro paredes, de levantar do sofá, de parar um pouco com as telas, até os registros que a gente faz, né, Lilian, na fotografia e tudo, é para que a gente se veja depois, é para que a gente crie memórias. Então tem tudo isso, essa permissão para tudo. Ah, não, tá, como a gente pode dizer, é proibido o celular. Não é proibido nada, ninguém tem que nada, mas a gente convida de forma muito amorosa, né? Então, se você puder, antes de continuar a ler aí as mensagens de quem está entrando, fica à vontade, tá? Isso. Porque é a nossa audiência, né? Então, As meninas estão falando aqui, oi, oi, um monte de gente entrou, Dalci, oi, Dalci, Ione, a Deja entrou, Ivete, a Adélia, queridas lá, nossas amigas do Licença, e a Dalci até falou aqui, né, que logo que depois que ela decidiu ir, ela pensou assim, o que será que me espera, né, mas foram tantas expectativas. E ela diz que confessa que a permissão em vivenciar essa experiência extrapolou todas as minhas expectativas. O Dalton, eu acho que todas nós, né, a gente cria uma expectativa, lógico. Mas o que a gente tem de troca, né, e de experiência, depois, que reverbera depois, a gente percebe quantos ganhos, né, é realmente muito rico. A Cláudia também falou boa tarde. Boa tarde, meninas. Então, assim, falando um pouco da flexibilidade, né, que esse é o tema, que tem a ver com isso, né? A gente dá esse espaço, se abrir para o novo, né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito, por exemplo, nas aulas de yoga. Eu sempre falo dentro das aulas que o importante é a gente trazer essa consciência, porque vir fazer uma aula de yoga, trazer yoga para um momento como esse, é justamente para a gente pausar e se ver, né? E se conectar com aquilo que a gente está vivenciando. Então, esse abrir o espaço do novo, que tem tudo a ver com a respiração consciente, é a gente entender que sempre que eu abro espaço para o novo, eu me preencho. Né? Assim como é o pulmão, o processo fisiológico, físico-químico mesmo do corpo, eu inspiro a vida, né? Eu inspiro aquele momento. E né, na exalação é aquele momento em que eu deixo ir tudo aquilo que está ali parado, estagnado. Então, quando a gente se propõe a se abrir para a vida, a gente também está se propondo a olhar para as coisas que não são mais tão legais, né? E a deixar aquilo de lado. E eu faço isso como? Parado no meu mundo, né? Fechado ali, só na frente da tela de um computador, de um celular. Não, eu preciso vivenciar, né? Eu preciso ir para ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Eu preciso criar novas conexões neurais, né? Para poder eu ter essa capacidade de saber como que eu vou gerenciar as minhas emoções, como que eu vou me perceber diante de uma situação, como que eu reajo a essa situação. Mas se eu estou fechada, se eu não estou aberta para a vida, eu vou estar mesmo só naquela situação do reagir sem saber o que eu estou fazendo, né? Só jogando para fora, muitas vezes, até uma frustração que está aqui se acumulando, porque eu não sou uma pessoa que estou me permitindo viver, né?
Então, Transbordando, né, Lília? A gente acaba transbordando as coisas no outro, achando que é do outro, que o outro que provocou em nós, não fomos nós. Mas a vida sim, é tão maravilhosa, hoje a gente ainda falava sobre isso, né? Que a vida traz para você, até numa viagem como essa, exatamente o que você precisa viver. E o mais bacana é que no primeiro momento a pessoa pensa assim: ah, mas isso é do outro, né? Aquela pessoa que eu tô, ela teve um momento que eu não gostei disso. É tudo seu. Tudo que vem numa viagem dessa vem para te mostrar alguma coisa. Então a gente amplia isso, né? E isso é um respirar, né? Respirar para além do ar que está só aqui, né? Fazer esse exercício de expansão. Então, isso. tudo isso é muito bonito. E às vezes as pessoas pensam assim, mas isso não dá para mim, vai que é muito caro isso que essas meninas estão falando. E não tem nada disso, gente. É para todo mundo, sabe? E o que é muito lindo, você falou da Dalcy nesse instante mesmo. Nossa, como essa mulher se revelou, né? Ela, o feminino dela, ela ficou tão bonita. Ela que está saindo de um processo de luto muito pesado e trouxe isso para trabalhar, trouxe isso para compartilhar. Gente, é assim que a gente cura. Então, às vezes, a gente fica no enrijecimento, no endurecimento, porque minha vida é ruim, porque é assim mesmo, Deus quer assim. Depois a culpa em Deus, que é pior ainda, né? Porque a gente terceiriza a culpa. Ou então, aprendeu a carregar doenças como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Não, é porque eu sou doente, é porque eu tenho isso, é porque eu preciso daquilo. Não experimenta felicidade, não sabe experimentar felicidade, se adoece todos os dias. Ou então só vive bem se tiver uma coisa para julgar, se tiver uma coisa para reclamar. E aí, gente, quando você amanhece, quando você veste uma roupa confortável, para sentar no chão, para ver se está conseguindo manter as costas, né? Porque nem isso, às vezes a pessoa fala, ai, eu sento no chão um minutinho, minhas costas já estão doendo, né? Tá ótimo, ok, mas você vai deixar que isso fique assim, sem fazer nada? Sendo que a vida é muito mais, né? Então, é isso que a gente está conversando aqui, é isso que Lília está trazendo para vocês, que o yoga, que o flexibilizar é dar permissão à vida em você, saber que você pode muito mais, mas você não tenta. Nós reduzimos a nossa vida, assim como a gente reduz nossa respiração com respiração muito curta, com achar que porque eu tenho tal idade, que meu braço não alonga mais. Que é isso? Sabe? Exatamente. Então é isso que a gente faz aqui, né? Então tem mais uns comentários aí e vamos continuar falando, que está muito bom. É, essa é que as meninas estão colocando, né, Clau? Vamos flexibilizar, né, gente? Clau, vamos flexibilizar. Flexibilizar. A Dalcy colocou, a yoga ao nascer do dia foi uma experiência linda, emocionante, trouxe um sentimento de gratidão. Sim, é maravilhoso, gente. A gente vê o sol nascer, tá ali naquele momento respirando, sentindo toda aquela energia, né? Completando a gente, é muito bom. Eu achei a Elia se superou, foi maravilhosa. Obrigada, Clauzinha. Deja falou assim, esse licença foi especial. A energia, a conexão maravilhosa. O yoga traz essas manhãs mais leves. Gente, e até Carlinha falando sobre a coisa da flexibilidade. Sabia que existe uma relação do não respirar com o envelhecimento precoce? É interessante a gente entender como que está tudo relacionado, né? O emocional, o mental, a fisiologia do corpo. O processo da respiração é essa expansão torácica, né? Então, para eu inalar, eu preciso expandir o pulmão, eu preciso abrir o peito, eu preciso abrir a caixa torácica. Então, as minhas costelas, elas precisam se movimentar, ela precisa abrir, expandir. Então, se eu não respiro direito, a minha costela, ela vai ficando enrijecida, essa musculatura de peito, ela vai ficando enrijecida, porque isso vai promovendo um enrijecimento das artérias. O enrijecimento das artérias,
vai fazendo com que a circulação sanguínea vai ficando comprometida, o funcionamento do coração comprometido. Então, quanto mais eu trabalho expansão torácica, mais eu estou trabalhando vitalidade, não só no meu corpo, né? Na minha mente, nas minhas emoções. Então, tá tudo aí, né? Tudo interligado, né? E isso é que vai trazer essa influência no meu processo de envelhecimento. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Mas como que eu quero envelhecer? Eu quero envelhecer aquela pessoa, né, que vai se encolhendo, porque a gente perde até tamanho, né? Vai Sim, se encolhendo, vai enrolando aqui em volta do corpo, né? Porque não aprendeu a expandir, abrir essa caixa torácica para viver coisas novas, né? Viver ali muito preso no medo, nessas, eu gosto de brincar, né? No cis da vida, né? uhum. Porque mas e se acontecer tal coisa? Ah, não vou fazer isso não, porque pode acontecer tal coisa. Pode tudo, né? Pode. Pode acontecer, como pode não Inclusive acontecer. nada, né? Como diz a Inclusive, música, pode nada. acontecer tudo, inclusive nada. Agora é você que tem que entrar no movimento, gente. A vida é movimento. É. Inclusive, a gente estava numa expectativa, vai fazer frio, vai chover. Gente, o clima foi maravilhoso, super, super, foi propício a tudo que a gente propôs. Até esse contato com a natureza, até tomar banho lá na lagoa, né, que é uma lagoa, ela é de água salgada, não totalmente, parece que é 80%, a gente tomou banho na lagoa. Então, assim, mas a gente estava preparado também. Se chovesse, a gente ia se adaptar. Se fizesse frio, a gente ia se adaptar. Assim como Adaptar é uma palavra que tem a ver com flexibilizar, com tem a ver com ser flexibilidade. maleável e tem a ver com feminino também, né? E o feminino nos homens, né? Que isso é mais bonito, porque você não precisa ser quebrada para poder flexibilizar, sabe? Faça isso antes, faça isso com amorosidade. Esse é o convite. Então, te convido. Essa que é a questão, né? Porque esse ser quebrado, isso vai trazer o quê? Doenças. Então, é melhor eu ter um envelhecimento, uma caminhada leve, buscando essa leveza. E, gente, não são coisas complicadas, né, Carlinha? A gente não está Não, falando aqui de complicado, muito pelo contrário. É trazendo o simples, como foi a live com a Dani falando um pouco da dança, uma coisa que, né, no nosso pré-licença, ela sempre falava, gente, tira um minuto aí, vai dançar. Então, ela já estimulando a gente a fazer isso. A live com a Vina ontem, ela trazendo essa coisa da comunicação não violenta, né? Que é o quê? Você ali se propor a ter esse olhar, né? Uma leitura, você se dedicar a uma leitura, a coisa que vai te ajudar a crescer. Então, coisas simples da vida, não são coisas complicadas. coisas Ninguém está aqui propondo disponíveis, né, algo Lilian? Coisas disponíveis, a começar pela respiração, que é a gratuito, começar. né? É gratuito Exatamente. e que todo mundo já ouviu falar. Respire e conta até 10. Será que a pessoa já se deu conta que ela repete isso, mas que ela não faz isso? Por que será Pois que é, respira? Porque você oxigena o seu cérebro. Se você sim. não respira, você fica preso no medo, você amplia, potencializa o que já está ruim. Então, quando você respira, hoje, então, a gente respira junto com óleo essencial e tudo, porque o olfato é um dos nossos sentidos que a gente tem menos desenvolvido. Os animais têm, a gente não tem tanto, porque a gente usa muito a visão e a audição, né? Mas o olfato, quando você inspira, né, um aroma, alguma coisa, ele vai direto, alcança o cérebro ó, em dois tempos, e aquilo Ao pode caminho, né? transformar. Curtinho, olha aqui como é curtinho esse Muito caminho. pertinho, né? E é uma coisa que você pode respirar, mas a gente perdeu esses hábitos simples, sabe? De colocar um aromazinho, de sentir, de perceber. Colocamos perfumes demais, mas não colocamos esses aromas simples, né? Não fazemos um escalda-pés, não paramos, não massageamos nossos pés, coisas que você pode. Porque muitas vezes nos escondemos atrás do que eu não posso pagar por isso. Tudo que a gente está É verdade. sugerindo aqui, você pode pagar, inclusive um curso de yoga.
Lilian Mês faz o curso online, maravilhoso curso, valor incrível, possível para todos. Depois você até fala um pouco sobre isso, tá, Lilian? Uhum, E é uhum, isso, então, assim, é o quanto estamos disponíveis para fazer da nossa vida uma vida melhor. Quando não, cada vez você se embota mais, você se fecha mais, você vai mais pro lugar da coitada, da vítima, de tudo que é ruim para você, né? E uhum. que no final você fica sozinha, que é um medo maior da maioria das pessoas, é o abandono. Por quê? Sim. Porque você mesmo se abandona. Então, essa é a grande responsabilidade. Você se abandonou e depois não entende por que, que os outros estão te abandonando, né? É. Até Dalcy colocou aqui, a yoga me permitiu esse sentir, me abrir para esse processo de criação, partilhas, entregas. Legal, né, Dalcy? É isso mesmo. Adélia, amando essas lives, é a continuação do nosso Vicenta. Gente, é muito bom continuar reverberando e a gente poder trocar, né? Fazer. Acho que essa oportunidade das lives foi bem isso, para a gente fazer essa troca, né? Porque está cada um num canto, né? A gente tem até os grupos nas cidades, mas né, a gente fica. É gostoso fazer essas trocas e cada um trazer sua percepção. A Ivete falando aqui com a Dalcy, que ela deu uma aula de leveza, foi maravilhoso a contribuição dela também. Depois ela vai estar aqui também, né, falando com a gente numa live. Quarta-feira que vem, a É, Dalce aqui. quarta-feira que vem, Dalcy. E a Ivete falou ali, nos deixou flutuando na costa da lagoa. Que bom, Ivete, que você achou isso. Maravilhosos momentos, eu estou encantada com tanta sabedoria. Essas meninas estão demais, um aprendizado atrás da outra. Obrigada, Deja. Deja também. Falando, né? Por isso que o idoso encolhe com o passar dos anos. Deja. A tendência é encolher mesmo. O idoso perde, né? Ele vai perdendo essa resistência do corpo, da pele. Mas se a gente trabalhar respiração, atividade física, esse impacto é menor, ele é bem menor, né? E é possível sim você ser um idoso, eu conheço muitos, que tem, sabe, mantém uma postura porque Eu sou conseguiu uma desenvolver. idosa. Carlinhos, é difícil pensar. Mas hoje, né, ser idoso, hoje pessoas com idade de 60, 70 anos estão muito bem, Sim, né? sim. Então, é possível, né, fazendo coisas simples, como as que a gente propõe, você poder ser uma pessoa bem, envelhecer bem, Esse é, né? né? Essa é a grande beleza, né? Porque às vezes a gente foge do envelhecer, mas o envelhecer, poder envelhecer com tudo que o envelhecimento traz, é claro, porque é um processo natural, a gente vê isso em tudo na natureza, então não é necessário brigar contra isso, mas ter o entendimento de que, poxa, deixa eu usar minha sabedoria a meu favor, afinal, eu não vivi tanto para continuar fazendo bobeira com minha vida, com meu corpo, que é a minha casa, com meu espírito, com a minha psique, com o meu emocional. Então, é isso agora. Demanda esforço, demanda receptividade, boa vontade. No mais, são desculpas, né? O tempo inteiro. E aí, quando você se vê, sua vida está cheia de vidros de remédio, uma consulta atrás da outra, você infernizando a si mesmo, infernizando os outros, pessoas que nesse processo de maturidade emocional apodrecem sem amadurecer, né? Outras que vivem sempre verde, tem gente É, que vive, né, sempre verde também querendo viver como se tivesse 15 anos, 21 anos e não tem mais, não é para ser assim, ou querendo ter uma juventude eterna, que também vai ser algo frustrante, porque não vai ser assim. Então, cada momento da nossa vida tem um significado, tem um sentido, né? E é isso que a gente está vendo. A gente vê aqui, por exemplo, Ivete, que tem 65 anos, né? Tá bombando aí, vivendo e tal, e vem, pega o avião e chega e tá tudo certo, numa vibe maravilhosa, sabe? Mas as outras pessoas, elas mesmo trazem essa rigidez. Não, assim como não flexibiliza no corpo, né? Não flexibiliza nas outras áreas da vida. Esquece sobre a adaptação, esquece sobre ser maleável. Olha que coisa linda essa palavra, né? uhum. Maleável.
E a minha, Uhum. essa palavra, ela dança, sabe? É uma palavra que faz assim, ela é dançante. É, E é, rigidez, para mim, já parece uma coisa assim, pá, sabe? sim, sim. Imperativa. Então, gente, tá tudo aí, sabe? Por isso que a gente vem aqui para dividir. Para ir na sua Uhum. casa, você começar nas pequenas coisas, falar com mais amorosidade, alongar seu corpo, né? Esticar, abrir, ver onde que Abrir os tá, espaços. Uhum. ver onde que tá pegando, né, Lília? Ver onde tem resistência, por Sim, que que aquela sim. resistência está ali. É, é isso mesmo, né? A vida é movimento. A gente não, a gente querer ficar estagnado no mesmo lugar, a gente vai ter um preço a pagar por isso. O interessante é que as pessoas ficam reclamando, né? Mas assim, você está pagando o preço por uma escolha, né? A gente está vivendo agora essa epidemia de dependência, né? Sim, Então as pessoas, essa falta de conexão, de me ver, de acessar as minhas habilidades, faz com que eu não acredite nas minhas capacidades. Então, tudo eu jogo para cima do outro, as minhas frustrações eu jogo para cima do outro, sem ter essa consciência. Eu posso transformar, né? Eu falo que eu gosto muito dessa palavra. Eu posso ressignificar, né? Como você trouxe o exemplo, a Dalcy, né? Que foi para esse momento, como a história dela, como ela ressignificou uma situação de tanto peso numa outra situação de aprendizado. A Vina também fez isso na vida dela e tantas outras histórias que a gente teve tão comoventes ali de mulheres no licença e dos homens também que participaram. Então, assim, essa oportunidade da gente se ver, entender que a vida é movimento e que a flexibilidade vai fazer com que eu esteja aberto para as coisas acontecerem na minha vida. E não fechado, né? E afastado de tudo, de todos, remoendo talvez uma tristeza, um ressentimento, que vai fazer com que eu jogue essa frustração em cima do outro. Eu falo assim, a gente não tem que ser caminhão de lixo de ninguém, mas a gente também não tem que ficar jogando o nosso lixo nos outros, sim. E né? nem aceitar também lixo dos Nem outros, né? aceitar, não Eu receber falo e muito, não eu aceitar. falo muito isso também, Lília, só complementando o que você está falando, porque assim, ai, Carlinhos, eu gostaria tanto de emagrecer, tá? Mas você só anda com pessoas que comem muito, né? Você vai só a lugares que as comidas não são saudáveis e você quer operar uma coisa na sua vida, sabe? E aí depois você pega esse lixo que você mesmo está criando e fala que é alguma deficiência do seu corpo, que pode até ser, mas que é ajustável, né? E isso Sim, com tudo. Ah, eu quero evoluir, eu quero crescer, mas o que você está fazendo? Que caminho que você está trilhando? Às vezes a gente vai na contramão o tempo todo, o tempo exatamente. todo, e não quer mudar. A gente não se permite flexionar, não se permite dobrar ou adaptar. A gente quer que tudo muda. Agora a gente quer permanecer o mesmo. Olha que incoerência. Não vai mudar, porque você é parte desse processo. Está em você, Exatamente. até a sua saúde. Hoje a pessoa vai ao médico e o médico diz: você vai tomar esse remédio. Mas o que que causou aquilo? Se você não deixar de fazer aquilo, é só paliativo. Então, esse esforço de olhar para mim e saber, essa pessoa que está aqui, esse corpo que está aqui, essa mente, essa emoção, sou tudo eu que estou permitindo. Essa é a grande responsabilidade, porque por isso que a maioria foge, ó, não quer nem saber. Sim, mas é verdade. Não, A eu quero ir maioria para um foge. evento que eu vou curtir, que eu quero beber todas. Não é o licença. Não. Porque esse aí é um jeito da gente se distrair. O que que a gente faz? A gente olha para as nossas mazelas, olha para onde estamos. É grato por tudo isso e grato pela oportunidade de poder significar, de poder transformar. E essa é a grande Exatamente. beleza, É, não é? exatamente. Então, assim, olha bem, essa frasezinha eu até separei aqui para a gente pensar e refletir sobre isso, sobre flexibilidade, né? Flexibilidade sem força é fraqueza, é sinal de fraqueza. É Uhum. aquela, sabe, aquela pessoa que talvez ela seja até flexível,
mas às vezes ela não tem força ali, não tem estabilidade, sabe? Perna bamba. Não Então eu tem tenho que ativar a equilíbrio, minha né? força. Não tem equilíbrio. Eu tenho que entrar em contato com esse lado meu, porque ele existe, todos nós temos. E isso só se faz através de uma autopercepção, através de uma autoobservação, né? É através de momentos em que a gente se propõe se abrir, estar em contato com situações diferentes, vivenciar, me ver em situações diferentes, né? E a outra frase é: força sem flexibilidade é rigidez. Não adianta eu ser forte. Até pensando nisso, um dia eu vi um experimento que fizeram. Pegaram pessoas de academia, pessoas dessas que vão para academia, que exercita muito, que fica, né? Isso, Bombada, bombadona. Pessoas bombadona. bombadas, né? Uhum, E colocaram essas pessoas para fazer yoga. Elas não conseguiam se flexionar. uhum, Então, assim, força, assim, aparentemente uma força. uhum. Na verdade, uma criação de uma massa muscular. Mas a força mesmo de ativação do corpo, ela uma força enrijecida ali, porque ela não consegue alcançar o pé, Sim. né? Não consegue movimentar, flexibilizar as articulações em movimento. Então tem tudo isso também, né? A gente tem que estar atento a como que a gente está se colocando diante das questões mesmo. Até a gente tem hoje muito, virou até moda, né? Todo mundo cuidando da saúde, né? Ah, tô cuidando da saúde, né? Ah, tô fazendo academia, tô fazendo corrida, tô fazendo não sei o quê, tô fazendo cross, né? Pelo menos assim, a gente vê muito aí nas redes sociais. Mas é um tempo de qualidade. A Sim. própria respiração aí, né? Que ela é tão importante porque trabalha tudo isso, não só a parte fisiológica, mas a parte de oxigenar a minha mente, trazer consciência para aquilo que eu estou fazendo, né? Então, é esse tempo de qualidade. Eu estou indo para uma academia, mas eu estou ali, eu estou presente, eu estou fazendo uma coisa com consciência, porque às vezes também é só mais uma fuga, É mais né? para E a pessoa se fazer convence que está fazendo algo, né? fazer o social, né? Tem gente que malha muita É língua na fazer o academia, social. inclusive, né? Porque vai para academia, fica 3 horas conversando, escora ali enquanto o outro está fazendo exercício e fica falando. Então, esse tempo de qualidade que é muito presente no yoga, porque o yoga, ele é uma conexão, ele precisa de um estado de presença. Estava presente. Em alguns momentos mesmo você olhe para uma postura, alguma coisa, e você fala, eu não consigo, mas quem está dizendo que você não consegue é a sua mente. Exatamente. Porque se você entra nesse estado de yoga, é como se você desaparecesse, desaparece a limitação também, A então é limitação. maravilhoso, né? Muito bom. A Marisa entrando aqui agora também, ela está sumidinha, né, Marisa? Tudo bem? É, Marisa, Já saudade, esteve conosco em querida. vários licenças, trabalha maravilhosamente Sim, bem com o corpo também, né? Então a gente está aí nesse movimento. Então, isso tudo que a Lília está trazendo hoje, né? Sobre a gente olhar, sabe, ser grata por esse corpo, né? E deixe seu corpo fluir dessa permissão dele dançar, dele flexibilizar, de você se curvar, de você se dobrar. Qual é o medo de. Olha isso na sua vida. Por que que você tem medo de se dobrar alguma coisa, né? De se curvar em reverência? Não reverencio ninguém, só eu e Deus. E se eu assim, tá, pelo amor de Deus, né? Essa rigidez, ela é característica dos cadáveres, né? Frios, gelados. E você tem um coração, né? Então a gente tem que olhar para isso, sabe? Todos esses Deja até tá falando convites. aqui. Deja tá falando aqui, até porque, né, conversar malhando ou fazendo qualquer atividade, você não respira. Exatamente, Deja. Você Exatamente. não respira, você não concentra. Então, você não está na presença, né? Isso. Então, isso é muito importante. A yoga, ela proporciona isso. Então, essa conexão é a conexão com a gente, para a gente se conectar também com o que está fora, né? E tem uma frase do yoga que eu gosto muito de trazer. O yoga, gente, ela não é uma atividade física, por isso que a gente não fala que yoga é atividade física. Ela é uma filosofia,
né? Que ela traz todas essas questões do ser, porque trabalha o ser integral, né? Que ela fala assim, olha, trouxe essa frase aqui. É dentro do desconforto da nossa própria pele que descobrimos quem somos. É por isso que eu falo que o próprio licença é o yoga. Uhum, Porque uhum. se eu não entro em contato com esses meus desconfortos, que na verdade são as minhas questões, é onde existe a fragilidade, é onde existe uma resistência, é no momento que eu estou ali fazendo um movimento, uma postura da yoga, e eu senti que a coisa ali, parece que o músculo vai travar, parece, nossa, aqui está difícil de ir. Nesse momento, quando eu faço isso, quando eu entro em contato com isso, eu estou olhando para mim. Por que existe uma resistência ali, né? E aí cada parte do corpo conversa com a gente. E são as posturas do yoga, elas são psicofísicas, elas vão atuar diretamente na mente, né? Hoje tem estudos dentro da neurociência que mostram que a prática da yoga, junto com a respiração, com a meditação, com a prática de mantras, faz com que a gente aumente a massa cinzenta, porque a gente constrói novas conexões neurais, né? Uhum. Então, isso a gente trabalha tudo. Na vida moderna hoje, que tudo que a gente vê tem síndrome. Hoje tem um monte de síndrome, né? Eu Meu falo assim, Deus. tem uma lista de nomes lá que a gente não sabe mais. Antes a gente falava ansiedade, agora tem síndrome disso, síndrome daquilo outro, síndrome daquilo outro. Não, assim, um monte de síndrome. Então, todo mundo hoje é uma nomenclatura. Então, todas essas síndromes, todos esses processos que a gente está vivendo hoje de saúde mental, é tudo porque a gente não para se perceber. Tudo porque está desconectado do que Conectar. verdadeiramente importa. Porque se conecta com mil coisas. Eu quero fazer harmonização facial. Eu quero pôr não sei o quê. Eu quero pôr Então, isso está aqui. fora, né? É, tudo de fora, que o outro tem que trazer para você e trazer pronto. Então, essa conexão, que o yoga é conexão, né? É união, é um retorno a si mesmo, essa percepção. Eu estive na Índia para um festival internacional de yoga e a gente vê eles vivendo yoga na prática, porque eles não têm essa marca na testa da tensão, sabe? Da cara feia. Eles têm ternura no olhar, eles comem bem, eles não violentam os animais, né? Eles não matam os animais, eles deixam comida na rua para os animais. Então, imagina que estágio, né, que eles já Entrega, alcançaram, né? né, Uma de entrega, né? aceitação, de entrega, de não ver o outro como uma ameaça nesse nosso mundo tão competitivo, né? Porque eu tenho que ser mais do que você para eu ser apreciado, para eu ser notado. Então, quando você faz as pazes com você, quando você tem um tempinho para respirar, né, para aceitar, para perceber, para ver o entorno, para observar uma flor, essas pequenas coisas maravilhosas, né, que o Guimarães Rosa dizia, né, as belezas sem dono, tá tudo aí para você e a gente não faz uso delas. Então, é esse convite amoroso, silencioso, calmo, que não compete, mas que compõe com o outro, cada um trazendo aquilo que trouxe como talento. Essa coisa mais bonita. Eu não tenho que competir com Lília, eu não tenho que competir com Maria, com Joana, porque eu tenho o meu talento, o outro também tem. Então vamos junto, não precisa desse Vamos juntos. desespero, sabe? Desse estado de escassez que nos leva a ser o pior de nós mesmos. Porque quando a Exatamente. gente vibra na escassez, a gente não confia na abundância da vida, todo mundo vira meu inimigo, porque farinha pouca, meu pirão primeiro, eu quero para mim, eu quero ser notado por isso, pela roupa, pelo que eu tenho, sabe? E no final de tudo é só o que você é, sabe? Quem é você? Quem é você para você? É isso que importa, sabe, gente? E a gente já está nos 15. Oi, Vina que ontem arrasou aqui, não foi também? Arrasou, Vina. Foi tudo de bom, Vina. Vina, eu olhei, Vina.
eu vi qual a minha linguagem de amor, eu consegui identificar. Que eu falei assim, gente, mas eu gosto de todas as cinco que ela falou ontem. Mas aí tem uma que a gente se identifica mais, e eu identifiquei que a minha linguagem de amor é o toque. Eu gosto muito do Do toque, de toque. ser tocada, de tocar. Então, E é engraçado, né, que foi desafiada, porque escolheu um marido que não gostava de abraçar, mas que ao coisa. longo do tempo aprendeu a abraçar. Tá vendo que tudo que a gente precisa chega pra Já, gente, né? É é, maravilhoso, isso é maravilhoso, sabe? E aí, gente, a Lília exatamente. vai fazer um momento aqui pra gente agora, para que a gente experimente um pouco disso. E antes disso, nós estamos querendo, a gente ainda está nessa reverberação do licença. Mas estamos desejando fazer um momento aqui em Balneário Camboriú, tá? Na natureza, no final de setembro. Se você assistiu essa live, ou se você gosta desses assuntos e quer viver isso, entre em contato conosco, tá? Se não puder vir nesse setembro, ano que vem também tem o Licença Felicidade 9, que eu só vou falar o destino daqui uns dias, tá? Está sendo preparado. Aí fica Mas eu só acho que a questionando vida está de saber. correndo. A vida, então, assim, às vezes esperar um ano para vivenciar alguma coisa é É, muito tempo. Então, faça acontecer, faça valer. Não acredite naquela crença limitante que uma pessoa só pode viajar uma vez no ano, tá? Não acredite nisso, viu, gente? é Você verdade. pode sim. Se você produz, se você faz as suas coisas, está tudo tão diferente no mundo hoje, né? Ninguém tem que ficar trabalhando X horas por dia, você tem que produzir. E quanto mais você se faz feliz, quanto mais você amola a sua ferramenta nesses espaços, mais você volta melhor para o seu cotidiano, tá? Então, vamos esperar a Lília fazer um momento agora, que você também vai poder fazer em casa depois, tá bom? Então, gente, eu fiquei aqui de trazer alguns movimentos, né, do yoga que são simples, acessíveis a qualquer pessoa, que é um momento que você pode fazer de manhã ao acordar, que vai te tomar de 5 a 10 minutos no máximo. Então, assim, não tem desculpa, meu tempo é curto. Não, se você acordar 5 minutos mais cedo, isso não vai atrapalhar a sua vida. A gente quer essas desculpas, né? Então, é muitos movimentos para soltar o seu corpo, para lubrificar as articulações e fazer a respiração. Isso vai trazer presença, que é você se conectar com você, se conectar com o chão que você está pisando, porque hoje a gente vive mecanicamente, significa que eu nem vejo o que eu estou pisando mais. E viver com o celular na frente, eu vou andando olhando para o celular, daqui a pouco eu estou pisando. Não percebo mais o meu entorno. Então, é ter esse momento, 5 minutinhos para você fazer isso. Eu estou saindo da cadeira, porque a gente vai fazer de pé. Se alguém tiver problema de mobilidade, pode usar a cadeira, tá? Então, a gente começa deixando os pés bem apoiados no chão. E tem uma coisa que eu gosto de fazer sempre na yoga. Tem pessoas que elas não colocam o pé no chão. Tem pessoas que falam assim, eu tenho gastura de andar sem sapato, de andar descalço. Gente, o pé da gente precisa se conectar com o chão. A gente tem que pôr o pé no chão. E aí, por causa disso, os nossos pés estão assim, eles estão ficando estreitos. Aí a gente tem que fazer o quê? Esparramar os dedos, separa os dedos dos pés, firma bem o dedo do pé no chão, como se ele fosse garra mesmo, para te dar essa sensação de segurança, segura, fraca. Se a pessoa tem as pernas mole, né? Trabalha essa segurança, enraizamento. É uma conexão com você, conexão com o chão. Então, deixa o seu pé lá bem conectado, alinha bem a sua coluna, traz o seu ombro para cima, para trás e para baixo. De manhã, a gente vai inspirar, levar os dois braços e encontrar as mãos lá no alto cabeça, se você puder, olha lá para cima, cresce. Você vai sentir, ó, abrindo as suas costelas, cresce. Se você O seu áudio está cortando. Pode fazer um movimento, se você quiser, eu vou narrando para você.
Se você tiver dificuldade aqui de ficar com os dois braços lá em cima e desequilibrar, pode segurar aqui na cadeira, ó. Então, olha para frente agora e sobe os calcanhares. Sobe. Eleva o calcanhar, estica bem o seu corpo. Ó. Pode ficar de frente para a cadeira, pode ficar de lado. Inspira, desce devagar, descendo o braço e o calcanhar. Faz para os dois lados, tá? Vamos fazer um lado só aqui para todo mundo ver. Depois a gente vai inclinar. Inspira, sobe de novo. Se precisar, pode ficar sem a cabeça se você puder. Dois braços, inclina para a esquerda, abre espaço, ó. Aqui o espaço nas vértebras. Isso, com o braço bem esticado. Se precisar, pode apoiar na cadeira. Inspirando, exala, desce o braço, passa para o outro lado, é sempre bom fazer com os dois, tá? Exala, vai para o outro lado, aqui a gente mobiliza também a coluna, isso, desce, soltando o ar devagar, sempre soltar pelo nariz, sempre soltar pelo nariz. Agora a gente separa um pouquinho as pernas e faz um movimento de rotação. Então, gira para a sua lateral esquerda, leva a mão no ombro, a mão de cima, mão direita, ombro de esquerda, e o braço vem cá atrás na cintura, braço esquerdo, muda, girou, como se fosse uma hélice. Isso também traz conexão com o chão, você firma o pé no chão quando você gira para trás. Respirando, inspira, exala, isso, volta. Agora a gente vai fazer uma respiração que a gente chama de respiração ativa. Separa as pernas, respira cachorrinho. Só pelo nariz e solta o corpo. Ó. Deixa o olho aberto, movimenta tudo, movimento. Sentiu que cansou? Para, inspira, sobe o braço. Exala, desce. Solta pelo nariz, solta pelo nariz. De novo, faz de novo, inspira. Respiração, cachorrinho, solta um pouco, solta. Se não conseguir tirar o pé do chão, só movimento, ó, só movimento. Pode tirar o pé do chão, chacoalha. Parou, inspira, sobe o braço. Desce, exala, desce o braço. Solta só pelo nariz, expulsa tudo do pulmão. Última vez, inspira. Solta tudo, solta. Parou, inspirou. Cresceu. Agora desce com as duas mãos unidas. Deixa e apoia a sua mão aqui na frente do peito. Fecha os olhos. E agora você vai apenas observar a sua respiração. Então, inspira, solta pelo nariz. Você vai sentir que seus batimentos cardíacos se aceleraram. Mas à medida que você vai respirando, isso vai se regulando. O seu corpo tem essa capacidade de autorregulação. E aqui você vai trazendo presença. Você vai sentindo os pés tocando o chão, vai sentindo como estão as suas pernas, sua coluna. Você pode até, de repente, pegar a cadeira e sentar nela nesse momento aqui, fechar os olhos, relaxar o corpo. Na inspiração profunda, na exalação pelo nariz, uma exalação lenta. Vai sentindo o seu corpo se soltando. Isso para iniciar o seu dia. E aí você vai repetir 3 vezes a seguinte frase mentalmente. Eu me sinto completa no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Eu me sinto completa no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Eu me sinto completa no meu corpo, na minha mente, na minha alma. E aí você faz uma projeção do seu dia, de como você deseja que você esteja no seu dia. Pensa, visualize você bem, feliz, alegre, grata, com amor transbordando no peito. E aí, então, você agradece e aqui você está pronto para começar o seu dia. Muito bem, muito bem. É isso, né, gente? Tem uma paradinha essencial Uma para conectar com o paradinha. corpo.
né, para sair daquela coisa, porque tem gente que já acorda muito mal, mesmo Sai tendo correndo. descansado horas e já vai para o mundo e além de se atropelar, vai atropelar os outros. Então, assim, o que é que ficou nesse chacoalhar, você entrega, joga para fora do seu corpo, né? Coloque A essa respe... intenção. Coloca intenção, a respiração vai ativar a sua energia, você vai ficar fortalecido, disposto, revitalizado, e depois você para um pouquinho, né? E só Isso. sente, poxa, eu tô viva, eu tenho um dia pela frente, sabe? É aquele momento de descer sua testa até as mãos e reverenciar em gratidão. Então, é isso, Exatamente. sabe? É isso. É isso que a gente precisa fazer, é tudo muito simples, mas eu não tenho tempo. Então, o que eu tenho para te dizer para essas pessoas que não têm tempo, sabe? É que você tem tempo para quê? O que você está dando os seus dias, as suas horas, os seus minutos? Você está colocando o coração naquilo que você faz? Faz sentido para você? Ou é só um eterno sobreviver, né? Então, é isso. Foi esse o convite de hoje. Agradecer Lília por esse tempo, pela presença, porque a energia, né, gente? Todo mundo que está aqui vem de uma forma muito bonita entregar alguma coisa para quem está aí, para quem está disposto a ouvir, né? Ai, nenhuma live há muito tempo, uma hora eu não vou ficar escutando. Não precisa ficar olhando para a gente. Só escuta enquanto está fazendo até outra coisa. E depois vê Sim. como soa para você, viu? Então, muito obrigada a quem esteve aqui. Amanhã a gente vai ter a psicóloga Ivânia Nobre. Na quinta-feira a gente tem o Renato Maurício. Na sexta a gente vai sextar com música de forma bem leve. Semana que vem a gente tem a Carla Souza da Biblioterapia, a Dalce, a Deja, o Antônio Vilmar. Então vai ser só coisa boa, tá? Só papo bom. Só Só papo bom. papo bom, falar de coisas boas no mundo que tem feito com que a gente escute tantas coisas que a gente nem gostaria, né? Então, a Exatamente. gente vai transmutando. Um beijo. Lília, muito, muito obrigada. Gratidão. Namastê. Namastê. Eu que agradeço muito, é muito bom a gente poder compartilhar, né? O que é bom é a gente quer passar para frente, né? Eu entrei na yoga como uma coisa que era para mim, mas eu sempre gosto de compartilhar, de estar passando adiante, então é muito bom poder fazer parte, né, de trabalhos assim. Só rapidinho aqui, que eu sei que está fechando, essa respiração que eu ensinei no final, que é essa respiração ativa, né, ela traz aquecimento, ela estimula um aquecimento. Então, para dias muito frios, gente, a gente que está entrando no outono e inverno, é muito bom você fazer essa respiração pela manhã, viu? Para um dia muito frio, que você, às vezes, até para pessoa que tem problemas mesmo nas articulações, de mobilidade, no frio fica mais complicado. Essa respiração ela é muito, muito, muito indicada, tá? E também, Lília, porque no frio o nosso corpo tem que produzir muita energia para aquecer o corpo. Então, se você faz essa respiração, que já é uma ativação, você já está se ajudando, está livrando de Exato, gripe, de várias outras exato, coisas, tá? exatamente, Gente, muito, muito exatamente. obrigada, tá? Beijo. Muito E obrigada pelas depois, participações. quem não tem Instagram, a live fica também no YouTube, a gente manda o link para vocês, tá? Até. Amanhã tem mais, Tchau. viu? Espero vocês.